vem já pegando um gancho aqui na oração que acabamos de fazer. Hoje eu quero falar com vocês sobre inquietação. Aprendendo a viver sem inquietação ou sem ansiedade, né? Que tem sido considerado por muitos o mal do século, já tinha sido considerado o mal do século passado, e nós podemos dizer que nessa virada de século, que aconteceu há tão pouco tempo, a ansiedade ou a inquietação na alma tem sido algo que tem tomado muito de nós. Eu diria, já introduzindo essa mensagem, que muita da nossa inquietação, muita da nossa ansiedade tem a ver com o mundo que a gente vive. Nós vivemos num mundo onde as coisas são bem esquisitas, não é verdade? A gente vive num mundo, por exemplo, que está vivendo um processo contínuo de transformação. Eu tenho falado muito aqui sobre dentro de repetitiva e liberdade, mas é impressionante como que nos últimos 10 anos a revolução tecnológica que tem acontecido tem mudado a vida das pessoas. Eu vi aqui de manhã na mensagem que eu pregava sobre a igreja, falando sobre a bênção de poder participar de uma comunidade de fé, falando do propósito de Deus de nos tirar do isolamento e nos colocar numa comunidade de fé onde nós podemos nos relacionar com outras pessoas. Eu dizia de manhã que eu tenho corrido na praia, pelo menos uma vez por semana, tenho um diário, daí esse bronzeado aqui, né? Essa corridinha aqui, eu tenho tentado, pelo menos uma vez por semana, eu tenho ido de manhã para a praia para fazer uma corrida, para descansar um pouco no dia de folga. E o que eu tenho percebido, eu corro alguns quilômetros na areia, tenho corrido na areia pouco, eu estou me dizendo não, cara, só para chegar no estação eu quero chegar, tá bom? Eu sou maldoso, mas no alto da minha performance física, né, no meu desempenho físico, eu tenho percebido que nos correndo na areia, a quantidade de pessoas conectadas à internet, com seus smartphones, mandando e recebendo e-mail e conectadas com as redes sociais. Muitas delas, assim, muitas vezes, pessoas em grupo, 2, 3, 4 pessoas nas cadeiras de praia, todas olhando para a tela do seu celular e digitando, contactando, sei lá, fazendo o quê, postando mensagens. Impressionante, o ser humano que é um ser que busca, desde os primórdios dos relacionamentos, busca viver em conjunto, busca viver na companhia de outras pessoas, sociedades foram formadas por causa disso, cidades foram formadas por causa da necessidade humana de viver agregada, viver juntas. É impressionante como nos nossos dias as pessoas estão vivendo um isolamento profundo. Vivem rodeadas de pessoas, porém solitárias, buscando uma realidade virtual. E essa revolução tecnológica, sobretudo nos últimos 10 anos, tem contribuído para isso. É impressionante como que, se por um lado, essa revolução ela nos subvença, nos conecta com pessoas, vamos poder conversar com nossa palavra pelo Skype na Goiânia, né? Usando alguns mecanismos ali que a tecnologia nos proporciona, porém, tem feito com que as pessoas virtualizem cada vez mais os relacionamentos. É um mundo complicado de viver. Precisamos aprender a viver nesse mundo. Mais ainda, vivemos um mundo extremamente acelerado. Não sei se você percebeu, mas depois do meu trabalho, que é lógico que você percebeu, quanto tempo que você precisa para desacelerar o seu dia. Você viu isso? Isso está fazendo com que cada vez mais a gente chegue depois de um dia, a gente chega de frente com a televisão, pega o controle remoto, ou vai fazer alguma outra coisa, mas até a gente de fato conseguir desacelerar é uma coisa doida. Parece que a gente conseguiu parar o corpo, mas a cabeça não para. O seu peito parece que tem alguma coisa aqui dentro que faz com que você fique acelerado e até essa aceleração, melhor dizendo, ela parar. Às vezes você já está lá bem tarde da noite, quase na hora de dormir, quando você se percebe acelerado ainda. Quando eu estava com ele essa semana, ele disse o seguinte, que eu havia recebido algumas dicas de uma zoologista dele, parece, que dizem, cara, procura, depois das 7 horas, se possível, não ligar para o computador, não atender o telefone, se desconectar, porque ele estava já com dificuldade para dormir. O seu sono já estava afetado por conta dessa aceleração da vida. É impressionante isso, né? Porque a gente vive nessa loucura, nessa roda viva pela sobrevivência, e esse negócio vai afetando o nosso ritmo de vida. Vai mudando mais assim. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos compromissos que todos nós já tínhamos na vida já há alguns anos, a vida não era tão acelerada.
Esse negócio, essa federação, mexe com a gente. Produz ansiedade, produz inquietação na nossa alma. E o que eu falar, então, sobre dizer da hostilidade do mundo que a gente vive. A gente vive num mundo hostil. As pessoas são hostis. Nossos relacionamentos estão marcados por hostilidade. Se você tem crescido no pé de alguém, a pessoa não espera você pedir desculpas, ela já vem agressiva para cima de você. Ela já vem de alguma forma para te agredir, ela já te xinga, no trânsito, então nem se fala. É impressionante como nós vivemos num mundo hostil, onde nós vamos cada vez mais nos armando para podermos nos relacionar com as pessoas. Já viu a quantidade de armaduras diárias que a gente coloca? De defensiva que a gente assume para poder se relacionar com as outras pessoas. Já percebeu como que às vezes você vai falar com alguém, você quase conhecendo aquela pessoa que trabalha com você, que convive com você quase pede por favor, licença pelo amor de Deus, para falar alguma coisa com ela, porque você já morre de medo da resposta que ela vai te dar. Já percebeu isso? No ambiente de trabalho, né, de concorrência, de disputa, isso é muito comum. É muito comum dentro de casa, de relacionamento, há um nível de hostilidade nos lares absurdo. Onde os jovens, os adolescentes, mesmo as crianças, quando um pai, um responsável, um adulto, tenta dar um comando, ou uma direção, ou fala alguma coisa, as pessoas já estão armadas, já vem com 4 pedras para cima da gente. É impressionante. Vivemos num mundo hostil, num mundo violento, onde cada vez mais a gente vive preocupado, ansioso, achando que o mal vai bater na nossa porta. Já viram? É interessante isso porque às vezes, né, a gente vê alguma coisa na televisão, né, a gente vê esses programas aí de hoje que aparecem na televisão, às vezes, de jornalismo, sensacionalismo, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco aqui, mas é impressionante como esse negócio vai mexendo com a gente. A gente fica com a sensação de que o crime, a violência, o mal que acontece no mundo está cada vez mais próximo da gente. E isso faz com que você viva ansioso, inquieto, achando que o mal que você viu acontecer com alguém na televisão está tão próximo de você que amanhã vai acontecer na sua vida. Então essa hostilidade associada a essa violência dos nossos dias também faz com que a gente viva um nível de inquietação, um nível de ansiedade. Tudo isso produzindo uma geração que vive debaixo de profunda inquietação. Não tem jeito, porque a consequência natural dessas transformações no mundo acelerado e dessa hostilidade é uma inquietação interior dentro do nosso espírito. E é interessante isso porque talvez agora você se identifique com algumas coisas que eu vou dizer. Nós vivemos uma geração que vive debaixo de profunda inquietação. Só deixa eu dar alguns exemplos práticos que eu acho que não acontece só comigo, mas que eu acho que tem a ver com você. Por exemplo, falando de filhos. Quem de nós aqui, pai, mãe, que não vive uma preocupação sem fim com os filhos? Se o seu filho é pequeno, sabe isso? Né? O cuidado que a gente tem achando que o mal vai acontecer a qualquer momento com os nossos filhos. Aí você segura, você prende, você não deixa a criança sair, você não deixa o seu filho pequeno brincar lá de fora. Você está sempre preocupado achando que alguma coisa vai acontecer com o seu filho e você acha que você tem condições de preservá-lo daquele mal, de protegê-lo daquele mal. Então, muitas vezes nossos filhos pequenos são super protegidos e vão se transformar em adultos inseguros por conta da superproteção que nós exercemos sobre a vida deles. Eu tento influenciar muito com isso. Eu tenho 3 meninas para dizer, mas Júlia e Maria Clara pequenas, a gente tem esse superprotetor, né? Eu tenho essa tendência da superproteção. Só que percebi que às vezes é um grande mal que a gente faz com os filhos da gente, tentando protegê-los de tudo. Porque você gera um nível de insegurança e de incapacidade de uma criança que vai fazer com que ela se transforme num adulto normalmente inseguro, que não consegue viver a vida com as suas próprias, do seu próprio jeito. Então, filhos superprotegidos por conta da nossa insegurança, aí eles crescem. Chegam a fase de adolescência. Sabe qual é a nossa preocupação nossa? Será que os nossos filhos vão ser associados de pelo mal? Será que os colegas da escola, da faculdade, vão apresentar o álcool ou as drogas para os nossos filhos? E aí você começa a viver uma nova fase de inquietação, que é o medo, a preocupação que o seu filho tenha contato com as drogas, tenha contato com o álcool, de alguma forma ser influenciado pelos colegas. E não tem jeito. Porque há um troço tão demoníaco até na sociedade que a gente vive, né? Porque eu vejo isso, os meus filhos estão de amiga, e já tem uma família maior, é impressionante.
como que os chamados as turminhas, né? Tem uma outra expressão, eles formam verdadeiros, tem um grupo, né, que a gente costuma falar que fugiu aqui agora, panelinha, né? Enfim, tem todos os nomes que a gente conhece aqui. Tribo, isso aí, o nome, tribo. Esse é o nome. Então, assim, tem a tribo daqueles que andam com a calça de baixo, tem a tribo daqueles que andam todos esquisito com o cabelo ouvido, que é tudo esticado, né? Com a roupa escura, o cara anda assim, tudo. Aí você passa assim um cachinho, passa assim pendurado, tá tudo esquisito. É assim, cara. Como é que é? Emo, é isso aí, estamos dizendo, né? E aí o que acontece é que esses duas tribos, e tem um detalhe, sabe, seu filho chega numa escola, viu uma tribo dessa, sabe o que vai acontecer? Amigo, ou você participa da tribo ou você está fora. E aí não tem jeito, ou tem jeito, né, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mas a tendência, sabe qual é? Nossos filhos fazem o que eles fazem. Agora, a nossa preocupação nasce aí também. Quantas vezes, né, pais, eu tenho amigos que têm filhos adolescentes, pais de filhos adolescentes, pastores que têm filhos adolescentes, que são meus amigos, a preocupação é constante nesse sentido. A preocupação de ver o filho fazendo aquilo que os colegas adolescentes ali estão fazendo também. Aí, ele passa, né, consegue sobreviver à adolescência, consegue sobreviver a essa fase, chega à fase adulta. E aí, sabe qual é a sua preocupação? Será que meu filho está conseguindo Deus na faculdade? Será que o meu filho, depois de passar 4, 5 anos estudando, e você pagando aqui, né? Suando, comprando os livros, dando conta, investindo, será que o seu filho vai conseguir um emprego? Eu conversava com um pastor amigo essa semana, na nossa mentoria, e ele dizia que uma das fobias, ou a maior fobia dele, olha que coisa interessante, ele diz essa semana que ele, de vez em quando, ele se vê com o coração batendo mais acelerado, batendo mais forte, um nível profundo de ansiedade, quando ele lembra que o filho dele está acabando a faculdade e ele não sabe subir para a mão dele. Você não sabe o que é isso? Nível de inquietação, de ansiedade, que mexe com o corpo da gente, e no caso dele, preocupado, ansioso, se o filho vai conseguir um lugar no mercado. Filhos, preocupação constante. Pequenos, adolescentes, adultos, é uma coisa sem fim. E nós acabamos ficando para dizer inquietos, ansiosos, por causa dos nossos filhos. Teve uma pergunta que mexe com muitos de nós. Estaremos empregados amanhã? Nesse mundo tão competitivo, onde cada vez mais você precisa se capacitar, se preparar, se qualificar para não perder o seu lugar? Será que estaremos empregados amanhã? Será que vamos conseguir dar os resultados que a empresa espera de nós? Será que vamos conseguir nos manter empregados? Essa é uma crise. Uma preocupação que começa a ficar ainda mais intensa quando você vai ficando mais velho. Porque você sabe que quanto mais velho, a dificuldade é maior para você se colocar. E muitos de nós ficamos ansiosos e inquietos por conta dessa pergunta. Estaremos empregados amanhã? Teremos condições de colocarmos o alimento na nossa casa, cuidarmos da nossa família? É algo que mexe com a gente. Avançando um pouco mais, e se formos diagnosticados com alguma enfermidade? Conversando com o pastor também nessa mentoria, a gente ia conclusão que o pastor é tudo meio pirado, né? O pastor é um ser meio esquisito, né? E eu estava nessa mesma mentoria, um outro pastor amigo disse o seguinte, que ele já foi diagnosticado nele, é chamado assim, síndrome do jacaré branco. Ele diz que ele está bem, ele chega no consultório para fazer um exame qualquer, diz que a pressão dele explode, vai lá em cima. A frente dele tem medo. É impressionante o negócio desse. Ele fica inquieto, ansioso, com medo de encarar o médico, a síndrome do jacaré branco. A pergunta é, e se formos diagnosticados com alguma enfermidade? Quem nunca fez essa pergunta? Né? Caramba, né? Tem uma dorzinha que não está com alguma coisa, né? Aí eu vou ao médico, eu vou buscar ajuda. Você é criança doente, enfermo. E o mal do nosso cérebro, que a gente vive caída, acelerada, em transformação, hostil, esse negócio vai entrando na gente e mexendo na gente. E se a violência bater a minha porta? Vamos, outro dia, eu tenho já, eu, de madrugada, eu acordei, impressionante isso, como que tem certo do inferno, tem tudo isso, espiritual também, mas tem um nível de inquietação, de ansiedade por conta do mundo que a gente vive. Eu acordei à noite com
de madrugada assim, com um pensamento, com medo. E eu não chego eu gastei boa parte da minha noite tentando trabalhar com a minha própria mente e orando, pedindo Deus, tira esse negócio da minha cabeça. Eu não conseguia não pensar em outra coisa. Não pensar em outra coisa. Simplesmente queria pensar, como se tivesse muito dinheiro para pagar resgate, né? Como se alguém fosse interessado assim, isso está dizendo uma coisa. Mas, medos assim estudados muitas vezes, tem base lógica para existir esses medos. Agora, a impressão que eu tenho é que muitas vezes, muitos de nós, o que acontece na nossa vida é que nós fazemos um esforço muito grande para sermos otimistas na nossa existência, no nosso cotidiano. Porém, a decepção, não por coisas que acontecem na vida da gente, mas uma decepção por conta de coisas que nós ouvimos falar do mundo exterior, na vida das pessoas por meio da mídia, esse negócio gera uma profunda decepção em nós. No nosso inconsciente, nós tentamos ser otimistas, nós tentamos acreditar, nós tentamos crer que de verdade, nós vamos continuar caminhando na presença de Deus, as coisas vão dar certo, mas nós somos tomados por uma profunda decepção. Interessante isso, não por coisas que aconteceram com a gente, mas por conta de tudo aquilo que a gente ouve na mídia, por exemplo. Se você se sente meio decepcionado, meio desanimado, meio angustiado, sequer por coisas que aconteceram com você ou com pessoas próximas a você. Queridos, tudo isso vai gerando em nós, como eu falei para vocês, uma geração que vive debaixo de profunda inquietação. Agora, é interessante também porque nós vivemos uma espécie de cultura do medo. Não sei se você já parou para pensar, já perceberam? A tragédia tem uma espécie que atrai. O que eu quero dizer com isso? Já percebeu? Quantas vezes você está dirigindo numa estrada, no meio de uma rua, de uma pompa na rua, na cidade, e aí tem um acidente do lado da pista oposta. Aí você tem um carro de 10 km, 5 km. Aí você pensa que, bom, aconteceu uma coisa, um acidente. E quando demora a chegar aqui, desculpa, mas quando você passa de um acidente, você percebe que o acidente está lá na via, na mão que você está seguindo, mas é na mão oposta. Sabe o que acontece? As pessoas têm uma atração pela tragédia. Quem de nós, quando vê um acidente, não diminui o carro para ver o que aconteceu? Quem de nós, de repente, não olha, não para o carro? Eu já tive situação que eu já saltei no carro, não é casa sua, eu não vejo, se eu fazer um negócio desse, ela não veja, né? Que ela é coerente, ela é uma pessoa sensata, então não vai deixar o problema fazer um negócio desse. Mas já teve situação que eu parei o carro para ajudar, para botar no cara, para ver o que estava acontecendo. A tragédia, ela tem uma estética que atrai. Nós nos sentimos atraídos por alguma tragédia. E sabe o que acontece? A mídia percebeu esse negócio. Os telejornais perceberam esse negócio. E aí, o que acontece é uma espécie de sensacionalismo na notícia, muitas vezes, divulgando tragédia sobre tragédia. O cara vem com aquela manchete absurda, né, no telejornal, tragédia acontecendo assim aonde, aquela manchete ali, aquilo atrai você. E você fica ansioso por ver e ouvir aquela notícia. O problema, como eu falei para você, é que existe hoje uma cultura do medo e acontece um ciclo vicioso onde a mídia só vejo a tragédia porque a tragédia me atrai. Mas quanto mais eu vejo a tragédia e me interesso por ela, mais ela vem. Então, para não jogar toda a culpa na mídia que se aproveitou desse negócio, o que eu quero dizer é que talvez o problema não esteja lá, mas o problema esteja aqui. Esteja em nós. E de alguma forma, se a gente não consegue entender, a gente tem uma espécie de atração por esse negócio. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece mesmo? Quanto mais a mídia trabalha a questão das tragédias, do sofrimento, da maldade, o que acontece é que uma esfera de medo vai tomando conta da sociedade. Quanto mais isso aqui é vendido, quanto mais a expressão estardalhaço na divulgação de algumas tragédias, de algumas situações que acontecem no nosso cotidiano, mais vai se gerando um clima de medo, de ansiedade, de inquietação dentro da gente. É interessante, porque agora eu chego em casa de da noite e fico atrás de jornal, né? Aí, isso aí, assim, acho que é normal, né? Porque aí tem alguns programas de televisão que são considerados jornalísticos, né? Mas não tem nada de jornalístico. Se você bota aquele canal lá, e aí o que acontece é que você continua inteligente.
Só tem desgraça. Quantas vezes eu fui dormir pensando na violência que eu vi na televisão? Da criança que foi estuprada, da criança que foi morta, que participou do ritual, que fez lá, papapá, que enterrou, que fez, aconteceu. Quantas vezes? E aí eu faço um passo comigo mesmo, né? Nunca mais vou assistir esse programa. Daqui a pouco você esquece e você começa a se sentir atraído de novo por aquilo. Antes de eu avançar um pouco mais, eu quero fazer uma definição de inquietação para você nessa noite. Inquietação é um nível desproporcional de preocupação que leva ao medo de que algo aconteça mesmo depois de termos tomado todas as precauções. Preocupação, precaução e cuidado são aceitáveis e até mesmo necessários, mas a inquietação acontece quando ultrapassamos esse limite de termos o que não podemos controlar. Olha que definição interessante. Um nível desproporcional de preocupação que leva ao medo de que algo aconteça, mesmo depois de termos tomado todas as precauções. Então você tem que ter cabeça, você faz a sua parte, você é responsável por seus filhos, você é cuidadoso, você tranca a porta, você toma os cuidados necessários, mas você se pega ainda com o seu coração batendo mais acelerado, um desconforto no peito, um certo grau de frio na barriga. Mesmo depois de ter feito tudo isso, você tem sido acometido de preocupação e ansiedade, ou de inquietação e ansiedade. Quem de nós não vive isso aqui no dia a dia? Medos, inquietações, diante de alguns desafios, diante de um novo, nós já percebeu isso? Você tem um desafio profissional, familiar, uma situação que você precisa enfrentar, como que a gente sua, como que a gente fica com a mão fria, como que você sente aquela sensação de fome, mas ao mesmo tempo um nó na garganta, parece que nada desce. Tudo isso porque você foi tomado, eu fui tomado muitas vezes por essa inquietação, e mesmo tendo tomado as precauções que são necessárias. É interessante porque essa definição, o que o autor dessa definição fala, que é interessante, preocupação, precaução e cuidado são aceitáveis. Nós temos que ter pessoas que nos preocupam com algumas coisas, que tomam precaução e cuidam de determinadas situações. Mas quando você vive isso no nível mais elevado, e ainda assim você continua cometido por essas sensações que eu até para você aqui, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada aqui. Então, a inquietação, ela é um degrau da ansiedade. Começa com desconforto, se chega na ansiedade. Quando sentimos ansiosos, deixamos de ser apenas cuidadosos e passamos a vida da inquietação. Agora, sabe qual é a falsa narrativa que nós temos que tomar cuidado com ela? Uma premissa falsa que pode tomar conta da gente, toma muitas vezes conta da vida da gente, é a que diz que a inquietação pode fazer algo por nós. Ela nos protege do sofrimento. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente acha que se nós nos preocuparmos no nível mais elevado, nós achamos que se nós tomarmos todas as precauções e fizermos até mais do que se pede e se espera de nós de alguma forma vamos nos proteger do sofrimento. A falsa narrativa, ou a premissa falsa, está no fato de acharmos que a inquietação vai nos ajudar na emoção. Você está achando que esse negócio acontece com a gente por isso? Está achando que aquilo funciona assim como está descrito todos os dias na vida da gente? Irmão, é impressionante. Mas a gente acha sempre que um esforço a mais, uma preocupação a mais, um cuidado a mais, vai nos livrar de alguma forma do sofrimento. Quando ultrapassamos o limite de sermos responsáveis e nos tornamos ansiosos, tiramos o foco central de Deus da sua providência. Sabe o que acontece quando a gente ultrapassa essa linha do cuidado, da preocupação que ela tem no seu papel e desse cuidado que é cuidado? Nós tiramos o foco central de Deus da sua providência. Sabe o que você está dizendo inconscientemente? Eu confio na força do meu braço. Eu confio na minha provisão. Eu confio naquilo que eu posso fazer, na minha preocupação, na minha inquietação para me proteger do sofrimento. E você tira o foco central de Deus como sendo o único que de verdade pode fazer a provisão das suas necessidades. Esse negócio é sutil.
essa falsa narrativa, ela tenta nos convencer de que, se nos inquietarmos o suficiente com alguma coisa ruim, podemos impedir que um mal maior venha acontecer na vida da gente. E se eu tivesse me preocupado um pouco mais, quem sabe eu poderia ter impedido aquilo acontecer? Se eu tivesse colocado mais na minha cabeça, a minha preocupação, quem sabe o mal não tivesse batendo na minha porta? Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Agora, sabe qual foi a narrativa de Jesus? Com relação à inquietação, à preocupação e ao cuidado? Nós encontramos no texto de Mateus capítulo 6, os versos 25 a 34, que eu passo a ler com vocês agora. Olha o que Jesus vai dizer com relação a esse tema. Se por um lado a falsa narrativa diz que eu tenho que me preocupar, eu tenho que tomar mais cuidado, eu tenho que me precaver, eu tenho que estar inquieto, porque isso pode fazer com que eu me livre de alguns males. Olha o que Jesus vai dizer para mim e para você nessa noite com relação a esse tema. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? E será que o corpo não é mais importante que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com outros? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, um dos maiores reis de Israel, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimando no fogo. Então, é claro que Ele fez tirar também vocês, que tem uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não temem a Deus, é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Por algumas versões, basta cada dia o seu próprio mal. Interessante, porque talvez essa palavra de Jesus, ela tenha nascido, ou a ideia de Jesus tenha nascido lá em Isaías 40, verso 6, verso 10, onde diz assim: alguém diz, anuncia a mensagem. Por que deve anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e todas as forças deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como erva. Olha, sabe qual foi a narrativa de Jesus? A narrativa de Jesus vai usar duas metáforas para poder falar daquilo que ele tinha idealizado, para falar dos seus seguidores, do que devido a confiança nele. Jesus vai falar de aves do céu e Jesus vai falar dos lírios do campo, ou das ervas do campo. E possivelmente Jesus ele vai usar essas duas metáforas, ele vai ter alguns objetivos com relação a essas duas metáforas. Primeiro, ele quer mostrar para os seus ouvintes que a vida ela é breve e frágil. Talvez
Os ouvintes de Jesus tenham criado muita expectativa quando Jesus falou da erva do campo e falou das aves dos céus. Talvez alguns tenham pensado assim, Jesus está falando da fragilidade da vida e no final ele vai vir com uma teologia, entre aspas, a lá dos santos. Ou seja, viva intensamente, viva com toda a força, porque a vida é curta, o tempo escorre pelas mãos, tem que Deus que nos permitir. Talvez os ouvintes de Jesus tenham pensado que ele iria concluir essa mensagem dizendo: viva intensamente, porque a vida é curta, porque a vida é breve. Mas, na verdade, o que Jesus queria era mostrar que a vida é breve e frágil. E por ser breve e frágil, os discípulos de Jesus precisam ser pessoas que colocam a sua confiança integralmente nele. Justamente por conta da brevidade, da fragilidade da vida. Mas eu também queria ensinar a respeito do essencial. Possivelmente, Jesus estava falando sobre contentamento. Ele fala sobre vestes, ele fala sobre comida, ele fala sobre bebida. Quer coisas mais essenciais do que a roupa que você veste e a comida que você come? Jesus está dizendo que ele tem uma responsabilidade, um compromisso com aquilo que é essencial e básico da vida da gente. Ele está dizendo que o discípulo de Jesus precisa ser alguém que busca contentamento para a sua vida. Vou dizer uma coisa para você. Muitos dos nossos sofrimentos e das nossas ansiedades, elas não existem por conta do essencial. Nós não temos preocupação se a gente vai ter comida na comida. A gente tem preocupação se a gente vai ter a roupa para vestir amanhã. A nossa preocupação está naquilo que não é essencial. Eu vou continuar podendo ter um padrão de desenvolvimento. Eu vou continuar podendo pagar a escola que eu pago para dos meus filhos. Eu vou poder continuar morando no condomínio que eu moro e pagar o condomínio que eu pago. A nossa sociedade nos vai por conta do essencial do básico. E Jesus vai dizer o seguinte: busquem aquilo que é essencial, busquem aquilo que é básico, ou seja, alimentem o contentamento, ou seja, uma vida simples. Busquem confiar que Deus tem um compromisso com aquilo que é essencial e básico da vida de vocês. E cuidado por vocês não viverem um nível de ansiedade daquilo que está falando disso. Gente, eu não estou dizendo que vocês não têm que ter objetivos na sua vida, buscar crescer, buscar prosperar. Eu tenho isso como meta da minha vida, que é crescer, que é prosperar em vários aspectos da minha vida, mas nós temos que tomar cuidado, porque são essas coisas que tiram o som da gente. São essas coisas que mexem com a gente, mas nós podemos prosperar muitas vezes. Mas justamente é como objetivo mostrar que a inquietação nos mantém focados em recursos limitados. Meu irmão, sabe o que acontece quando você fica inquieto, ansioso, querendo você mesmo resolver os seus problemas? Você só pode contar com recursos que estão limitados, que são limitados. O que você pode fazer com a sua força diante de algumas situações que se levantam? O que você pode fazer diante de algumas situações que acontecem na vida com o seu conhecimento, com a sua força, com a sua habilidade? O que Jesus está dizendo aqui? Nós precisamos tirar o foco daquilo que é limitado, ou seja, quaisquer capacidades que possam haver em nós para resolver algumas situações e colocarmos toda a nossa confiança em Deus, que tem um poder ilimitado, que tem uma capacidade ilimitada e é o único que de verdade pode fazer as coisas. Temos que tomar cuidado, tinha uma tendência humana narcisista, de pensar que a gente pode fazer tudo. A gente pode resolver tudo. Já viu a quantidade de coisas que a gente traz, chamando a responsabilidade muitas vezes? E a gente acha que se a gente não viver ali, as coisas não vão acontecer. Mas pastor, acontece isso. Ah, não posso tirar férias porque você está na igreja, nada vai acontecer. Mentira! Acontece tudo normal. Você se acha substituído muitas vezes, você se acha imprescindível muitas vezes, você se acha totalmente capaz muitas vezes. E sabe o que acontece? Deus mostra para a gente todos os dias que excesso de inquietação e de ansiedade, e mesmo tentar abarcar todas as coisas com a nossa força, com o nosso poder, é uma confiança em recursos que são altamente limitados. E não vão chegar a lugar algum. Precisamos tomar cuidado com isso. Quando estamos inquietos, como eu falei para vocês, só conseguimos visualizar esses recursos que são limitados. Já a confiança em Deus passa a manter meu foco nos recursos abundantes de Deus. Há recursos abundantes de Deus para resolver os nossos problemas
e para resolver as nossas situações, por mais complicadas que elas sejam. Agora, Jesus nos chama para confiar nessa verdade, falando de paz dos céus, falando de livros do campo, falando de coisas básicas, falando de essencial, que é a roupa, que é o alimento que nós precisamos. Agora, Jesus vai dizer, vocês precisam reprogramar as prioridades de vocês. E sabe quando ele fala isso? Quando ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, é impressionante, mas nós vivemos a nossa vida muitas vezes para criar o nosso próprio reino. Para vivermos o nosso próprio reino. E Jesus hoje está falando para você e para mim, reprograme as suas prioridades. Enquanto nós não buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós vamos continuar naquela ansiosos. Agora, o que significa? Algumas coisas pelo menos. Primeiro, buscar o reino de Deus significa que decidimos tornar a realidade e os princípios do reino de Deus nossa primeira e principal ocupação. Que coisa bonita. Significa que temos um olhar prioritário e contínuo para Deus, foco em Deus, e para o que Ele está fazendo. É entrar na obra que Deus está realizando. Quem já pulou corda? Pulou corda, cada um pulou corda. Pulou? Quem já pulou? Mas quem pulou? Eu sempre peço isso, né? Eu nunca achava o tempo certo, aquela brincadeira que você está rodando, beleza? Eu nunca consegui o tempo certo para achar que você naquela brincadeira. Mas você viu como é que funciona? Você está fora aqui rodando, né? Aí você entra. Participar do reino de Deus é mais ou menos como a brincadeira de pular corda. A corda está batendo. O reino está acontecendo. O mundo espiritual está acontecendo diante de nós. A obra de Deus está sendo realizada. O tempo todo. Buscar o reino de Deus é você entrar na partida certa do reino de Deus e você entrar na brincadeira de Deus. Sabe o que você entender essa noite? O reino de Deus é tudo aquilo que Deus faz o tempo todo, que ele tem como prioridade, que ele tem como foco, que ele tem como objetivo, que é cuidar de pessoas, que é abençoar pessoas, que é fazer com que a sua palavra seja anunciada. Quando Deus falou que nós devemos, Jesus fala que nós devemos buscar o reino de Deus, o que Deus está dizendo é que nós temos que aprender a buscar o tempo certo de Deus para aquilo que Ele está fazendo e sermos participantes da obra dele. Qual é o nosso problema? A corda está batendo sem canto? A gente está buscando outras coisas ali dos outros lados. Não, mas eu não posso pular a corda agora porque eu tenho coisa para fazer. Eu não posso entrar na brincadeira agora de Deus porque eu estou ocupado. Eu tenho responsabilidades. Eu tenho que resolver problemas. Eu tenho que focar nas minhas necessidades. Mas a corda está batendo. A corda está batendo. E Deus está falando, entra no reino. Vem para a minha brincadeira. Vem para o meu reino. Vem para a minha realidade. É o que Deus está falando. Uma pessoa que busca o reino de Deus é alguém que decidiu tornar a realidade e os princípios do reino de Deus a sua prioridade principal. A sua ocupação principal. Meu irmão, enquanto você continuar fazendo o que você está fazendo, se preocupando mais diretamente com o que você está preocupando, e você não perceber que Deus está fazendo coisas, e Ele quer apenas que você participe daquilo que Ele está fazendo, você vai continuar preocupado, ansioso, inquieto, e dando cabeça muitas vezes, achando que os seus recursos limitados vão chegar a algum lugar. Mas eu preciso dizer uma coisa para você nessa noite. Você não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto você não entender que Deus chamou você para participar do reino dele. Significa também que temos um olhar prioritário e contínuo para Deus e para aquilo que Ele está fazendo. De alguma forma tem a ver com o primeiro ponto ali. É você entender que Deus chamou você para focar naquilo que Ele está fazendo. Meus irmãos, quantas coisas bonitas Deus está realizando. Quantas coisas belas Deus acontece no mundo, Deus faz no mundo, e tantas vezes tão perto de nós. Mas mais uma vez, enquanto, desculpa a expressão, tá? O nosso umbigo continua sendo tão bonito e atraente para a gente fica assim o tempo todo olhando para ele, a gente não vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo com nós. E a gente continua muitas vezes crítico, a gente continua muitas vezes falando mal das pessoas, já viu isso, né? A gente não faz nada
se critica todo mundo. A gente não sai do lugar, mas quando alguém tenta fazer alguma coisa, você critica. O que acontece é que muitas vezes, tudo isso, porque a gente olha no ouvido da gente e não consegue perceber aquilo que Deus está realizando. Significa também que nossos ganhos e perdas não nos definem. Quantas vezes, se você tem um sucesso, eu pegava há pouco tempo sobre a vanglória aqui, aí você tem um sucesso, você se acha, cara. Todo mundo aplaudiu, todo mundo olhou para você, todo mundo te elogiou, você se enche, cara. Mas vai você perder, vai você não agradar, vai que a sua performance não era tão legal. Sabe o que acontece? A tua autoestima vai lá para o chão, meu irmão. Você não depende das tuas realizações, dos seus ganhos e perdas. Não são essas coisas que definem você intimamente. Mas o que define você, e aqui é o último ponto, é justamente o fato de você entender que você é um cidadão do reino de Deus, que você é a morada do Espírito Santo de Deus e que você fez uma escolha. Confiar na providência de Deus. Sabe o que é a providência de Deus? Virgínia. É o fato de Deus jamais dormir e jamais se distrair com relação às nossas necessidades. É um olho constante de Deus sobre cada uma das nossas necessidades. E de cima da sua soberania, da sua glória e majestade, é Deus nos dar aquilo que nós necessitamos no tempo de dar. Mas eu falei do tempo certo. Eu não falei que era nosso tempo. Porque muitas vezes a gente acha que nós precisamos agora. Esse é o momento. Mas a providência tem a ver com a soberania de Deus. Que tem a ver com o conhecimento prévio de Deus, perfeito de Deus, que Ele sabe o que nós precisamos e quanto nós precisamos receber o que nós precisamos. Providência é a mão de Deus conduzindo a história. É a mão de Deus conduzindo a sua vida. É a mão de Deus chegando. Mesmo quando você quer ir para um lado. E você não entende por que você veio para cá. Mas eu queria ir para a direita. Mas você acaba indo para a esquerda, você não entende por quê. É Deus conduzindo a sua vida na sua providência, na sua soberania. Que coisa maravilhosa. Saber que tem um Deus que se preocupa comigo. Saber que Jesus, Ele está atento para cada uma das minhas necessidades. Saber que Ele não fecha os olhos para as minhas dificuldades e necessidades. Mas a sua mão está sobre a minha vida, graciosamente sobre a minha vida, suprindo cada uma das minhas necessidades. Agora, a busca no reino de Deus, ela vai ser, de fato, o segredo para toda desinquietação. Meus irmãos, hoje, Deus quer fazer com que você fique menos inquieto, menos ansioso. Você não precisa se preocupar. Preocupar é se ocupar seriamente com algo que não chegou ainda. Hoje Deus vai falar para você, não se preocupe. Não se preocupe com coisa alguma, com nada. Mas em todas as coisas, Paulo falou aos Filipenses, mas em todas as coisas, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, meus irmãos, a paz de Deus que a gente tanto precisa. A paz de Deus como tanto necessita busca, a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos. Que coisa maravilhosa. Sabe qual é a proposta do apóstolo Paulo? A contribuição que ele puser essa noite? Substituir a inquietação pela oração. Olha que coisa bonita o apóstolo Paulo fala, repetindo mais uma vez aqui. Olha só, o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses: não se preocupe com nada, com coisa alguma, mas em todas as orações. Opa! Então, Paulo está pressupondo, está nos incentivando a fazermos uma troca, uma substituição. Está inquieto, está ansioso, vai orar. Vai derramar seu coração na presença de Deus. Mas em todas as coisas, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Sabe o que o Paulo está falando? Vai orar e vai ver a sua fé. Mas como é que eu estou agradecendo se não recebi ainda? Agradeça pela fé. Agradeça pelo que você não tem ainda. Agradeça pelo que não chegou ainda. Porque isso alegra o coração de Deus. E isso traz paz para a sua alma. Agradecer pelo que não chegou faz com que o seu coração se enche de esperança, de fé e de certeza de que Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele prometeu para a sua vida e para a minha vida. Queridos, alguém me disse que a oração é o lugar mais seguro da terra. Quantas vezes
Eu estive atribulado, angustiado, desesperado, e foi a oração que me salvou. Colocar os joelhos no chão e sentir a paz de Deus no meu coração. Colocar os joelhos no chão e perceber que a ansiedade e a angústia foram sendo substituídas pela paz. Quantas vezes eu andei ansioso, inquieto, e financei oração, até porque os meus recursos humanos acabaram, não tinha mais o que fazer, e a última coisa que eu podia fazer era orar, e comecei a fazer isso, orar, e sentia aquela paz inundando meu ser, e toda inquietação, angústia e ansiedade foram substituídas pela paz de Deus que excede a todo entendimento. A oração, de fato, é o lugar mais seguro da face da terra. Traz a segurança que o dinheiro não pode fazer, que pessoas não podem dar, que instituições não podem oferecer. A oração, a presença de Deus, é o que pode acalentar a minha alma e fortalecer o meu coração para continuar caminhando na presença de Jesus. Mas Jesus também é enfático ao dizer que nós temos que desfrutar do reino hoje. Para nós, o reino opera apenas no tempo presente. Olha o que Jesus vai dizer no final dessa passagem. Por isso, não fiquem preocupados com o dia a dia. Pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. O que Jesus está dizendo aqui é que como o amanhã não está aqui, não vale a pena se preocupar com ele. O amanhã está aqui. Amanhã está acontecendo. Por que eu vou ficar ansioso, angustiado, agoniado com coisa que não está acontecendo? Ah, pastor, você sabe que você faz conta que eu tenho que pagar amanhã. Irmão, eu já vi. Eu estava, outro dia, com uma pessoa aconselhando, e ela estava numa situação de iminente desemprego, e ela não, eu já quiser ouvir esse problema, eu já entregar o carro, entregar não sei o que, papapá, eu já estou aqui, já separei tudo, já estou distribuindo, e vem essa pessoa e fala assim, amigo, isso já aconteceu na sua vida? Como assim? Você já recebeu uma espécie de fato você está desempregado? Não. Mas eu continuo agindo como se você estivesse desempregado. Fazendo pouco uma nova história. Não pelo que eu falei, mas pelo pouco de sabedoria e de experiência que você vai tendo na vida e na relação com Deus. Na semana seguinte, ou aliás, na mesma semana, veio a notícia de que na verdade não seria o desemprego que atingiria, mas uma reformulação na sua vida profissional e a pessoa continua na mesma empresa até hoje. Para que se está? Você não tem dinheiro hoje, mas amanhã é outro dia. Você está na iminência de desemprego amanhã, mas amanhã é amanhã, hoje é hoje. O que Jesus está dizendo é que não adianta você antecipar o sofrimento que daqui de amanhã para hoje. Se tiver que sofrer amanhã, sofre amanhã. Mas não sofra hoje a experiência que você vai viver simplesmente lá na frente. Para nós precisamos aprender que o reino de Deus tem que ser desfrutado hoje. Deus cuida do futuro. Deus prepara o futuro. Mas a mim e a você cabe vivendo só por hoje. Eu gosto muito desse negócio. Essa fala, esse princípio lá dos apóstolos anônimos, desses apóstolos anônimos. Vive só por hoje. Não se preocupe se você vai estar limpo amanhã. Esteja limpo hoje. Esteja sóbrio hoje. Com Deus é a mesma coisa. Confie hoje. Entenda hoje. Entrega o coração hoje. Deixa o futuro para Deus. Deixa o amanhã para Ele. Assim, já uma pessoa forte. É problema dele. O amanhã não é problema seu. O amanhã pertence a Deus. E Ele tem controlado a nossa manhã, a nossa vida. Vamos viver o reino no tempo presente, que é hoje. E isso tem o poder de livrarmos de toda a ansiedade. Alguns pressupostos que anima para o final da mensagem. Pressupostos que nos ajudam a confiar nas palavras de Jesus. Primeiro, porque são palavras de Jesus. Não é o pastor André que está falando para você. Não é nenhuma autoridade no mundo teológico que está dizendo para você. São palavras de Jesus. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não foi sequer um dos apóstolos que falou isso. Foi Jesus, o seu Senhor, o seu mestre. Não se inquiete. Não se angustie. Busque o reino de Deus, a justiça, e confie hoje em Jesus.
Foi o nosso mestre, o Senhor Jesus, que falou isso para mim e para você. São palavras dele, então você pode confiar. Não é Deus soberano. Deus tem controle da história. A gente fala que nós paramos Cristiano, indo para Goiânia, minha volta para Goiânia, a gente fica triste, mas Deus tem o seu propósito. A soberania de Deus é a mão de Deus na história como um todo, com poder. A história como um todo, mas também a sua vida nos mínimos detalhes. Deus controla a sua vida, meu irmão. Não existe acaso, não existe descuido de Deus. A mão de Deus se o tempo todo, cometindo, controlando, cuidando, abençoando você, a sua família. A providência amorosa do Pai. Não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Deus não se preocupa aqui com os seus caprichos que eu quero dizer nessa noite. Aquilo que você entende é importante para você, Deus se preocupa. E Deus muitas vezes dá para você, mesmo quando são caprichos no nosso coração. Embora não tenha um compromisso básico com isso, mas quantas vezes Deus atendeu caprichos no meu coração? Eu não ofensivo para ninguém, não falei mal para ninguém, mas é uma coisa que me traz alegria. E Deus me deu. Deus se preocupa com a gente. Essa é a providência amorosa do Pai. E mais, nós somos pessoas que temos uma identidade, que estamos no lugar. A nossa identidade é que nós somos filhos amados de Deus. Nosso Pai é um Pai de amor. É um Deus de graça, que cuida de nós. E sabe qual é o lugar que nós estamos? Nós somos cidadãos do reino de Deus. Homens e mulheres que foram lavados, redimidos, restaurados pelo poder de Deus. Eu quero terminar com dois textos nessa noite. O primeiro deles em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 9, quando o apóstolo Paulo assim vai dizer: porém, não temos esse tesouro espiritual. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus, não a nós. Nossos poderes, nossas capacidades são limitadas, e Deus não. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Sabe o que é aqui? É promessa de Deus. Pior que pode aparecer o mal, chega à sua vida. Deus sustenta você. Deus segura você. E por mais que o mal tente nos vista de nós, nos assustar, que o inimigo se levante contra nós, que pessoas se levantem contra nós, há garantia do cuidado de Deus sobre a nossa vida. E Paulo ainda em Romanos, no capítulo 8, versos 38 e 39, assim nos diz: pois eu tenho a certeza, eu gosto do apóstolo Paulo falando essa certeza dele, eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus. Um amor que garantia que a palavra de Deus nos traz essa noite. Aconteça o que acontecer, somos do Senhor. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus por mim e por você é um amor absoluto, perfeito, totalmente abrangente. É um amor incondicional. Não depende da minha performance ou do meu sucesso. É um amor do Pai de amor. Que conhece as minhas fraquezas e limitações, mas com tudo isso, continua com a sua mão estendida sobre a minha vida, cuidando de mim, cuidando da minha casa, cuidando dos meus negócios, cuidando da minha saúde, cuidando do meu presente e cuidando da minha família. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o desejo de Deus para você nessa noite. Que você,
Tome os cuidados que você tem que tomar. Tome as precauções que você precisa tomar. Mas não faça essas precauções. Não faça esses cuidados adicionando da sua vida. Entenda nessa noite que os nossos recursos são limitados. Mas os recursos de Deus são infinitos, ilimitados. E vale a pena confiar nos recursos de Deus. Que cuida de cada um de nós. Vamos ficar de pé em nome de